Bom, pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Retomando aqui as nossas atividades, não é, pessoal? Nos nossos últimos episódios, nos nossos últimos capítulos a respeito aí da série História da Cultura e das Etnias, no ano aí de 2024, voltando um pouquinho para trás, nós estávamos falando aqui a respeito aí de alguns atributos a respeito aí do Império Romano, sobre a população romana em relação à questão de como era a beleza, como era a estética romana no período, sobre a questão do desenvolvimento de cosméticos, a questão relacionada aí ao preparo da pele das pessoas, em relação aí à apresentação social, a forma como as pessoas aí se embelezavam, utilizavam aí das mais diferentes indumentárias, e produtos e especiarias advindos de outros países, os quais formavam esse cosmopolitismo romano. O pessoal inclusive acompanhou e viu esses detalhes, como se desenvolveu essa indústria, como que a beleza feminina, tanto masculina quanto feminina, ela se desenvolveu em relação a Roma, como era a questão da apresentação masculina em relação ali à questão de trato, em relação aí à estética, e também a questão feminina, a questão de perfumes, maquiagens, e outras coisas aí que se desenvolveram no período, E isso foi tomando cada vez mais proporção aí futuramente. Falamos também um pouquinho aqui, nosso aí especial de Natal, também tínhamos abordado um pouquinho aí a respeito de São Nicolau, falando um pouquinho aí a respeito da história, de São Nicolau, como funciona a história dele, em Mira, na Turquia, como que ele se desenvolveu aí enquanto seu processo de santidade, as suas obras, até entendermos aí como é essa questão, voltada a essa mítica. Bom, pessoal, mas no episódio de hoje nós vamos aqui entrar em uma outra esfera também voltada a essa questão histórica, no mesmo período aí que acontece aí essa dita Pax Romana, que é aí dos grandes imperadores romanos, que estávamos aí abordando, esse período referente aí aos imperadores esclarecidos, que vamos ser depois do período aí de caos, Depois nós vamos entrar, inclusive, falando a respeito, dos sucessores desses imperadores, que vai ser um período um pouco caótico e até interessante de se estudar, Algumas figuras aí, inclusive, bem famosas aí nos filmes atuais, inclusive, que o pessoal está assistindo aí, como uns filmes de gladiadores aí, que tem uns imperadores aí um tanto que, vamos dizer assim, excêntricos, Vamos falar a respeito disso, mas não no episódio de hoje. O pessoal normalmente costuma dizer, muitos historiadores, o pessoal aí normalmente das escolas aí atualmente, essa nossa maravilhosa educação brasileira, normalmente falam, por que os historiadores, por que as pessoas não abordam civilizações de matriz africana, As pessoas ficam falando, por que não abordam civilizações de matriz africana? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar justamente a respeito de um império, de uma civilização que se desenvolve na matriz africana e que justamente vai ser considerado por alguns sábios aí do segundo ou terceiro século depois de Cristo como uma grande potência, inclusive aliada de Roma e inclusive também aliada aí dos partas, assim como aí despontando, como uma das grandes potências do período. Nós vamos falar hoje a respeito da civilização de Aksum, que fica aí na África Setentrional, que as pessoas normalmente dizem, nossa, mas normalmente o pessoal não fala, a respeito das etnias, das civilizações de matriz africana, mas é uma questão até que nós vamos abordar futuramente, mas o que nós temos que entender inicialmente é que a África, principalmente a porção subsaariana, abaixo do deserto do Saara, justamente pela questão geográfica, de se ter um deserto que separa a Europa da África, sempre a África subsaariana, por não ter tido um contato direto com a Europa e a Ásia, realmente não teve um desenvolvimento civilizacional compreensível em muitos períodos. Não que não exista uma história, mas é muito mais limitada em pontos de vista, vamos dizer assim, de desenvolvimento civilizacional, num ponto de vista estético, cultural, enfim, material,
se comparado a outros impérios, mas não que não exista uma história, obviamente existe. E hoje nós vamos falar a respeito aqui de um desses impérios, né? Mas é até interessante as pessoas compreenderem que tem inclusive, obviamente, o desenvolvimento religioso pertencente aí ao escopo que nós estamos estudando aqui do próprio cristianismo. E nós vamos entender aqui nesse vídeo, inclusive, né, sobre Aksum, sobre os seus reis, sobre o seu desenvolvimento, né, enquanto civilização, que é até muito interessante. Então, se o pessoal quer acompanhar, até matar essa curiosidade, né, a respeito dessa civilização, acompanhe o nosso vídeo aí e vamos começar o nosso conteúdo de hoje. E desde já, deixem o like no canal. Se tiverem aí, deixem o like no vídeo, né? Inscrevam-se aqui no nosso canal e qualquer dúvida, encaminhem comentários aí para nós. E vamos começar nosso conteúdo de hoje. Então, pessoal, em relação aí aos Aksumitas, né, que a gente pode chamar, o Aksum, né, parentes próximos dos sabeus, nós já falamos aqui a respeito dos sabeus, né, rainha de Sabá, enfim, né, e dos damitas, né, os habitantes do então sudeste, né, da Península Arábica, pegaria ele próximo ao Mar Vermelho, Golfo Pérsico, e Iêmen, né, atual ali, né, eles se estabeleceram ao extremo sul da Núbia. Olha só, Núbia, que hoje compreenderia o Sudão ali, entre o Sudão e o Egito, né? Aquela região ali, extremo sul da Núbia. Por volta dos séculos V a.C., então bem antes, né? Que estes tão humildes agricultores, né, e coletores, pessoal que normalmente colhe frutas, né, que tinha aquele desenvolvimento bem precário, aquela questão da caça até um pouco rudimentar, né, e, enfim, uma agricultura rudimentar, que eles viriam a se tornar um grande império era um fato até então improvável, até porque eles eram basicamente que dependentes, vamos dizer assim, de comércio externo. Então eles eram um povo pouco desenvolvido e para adquirirem ferramentas, indumentária, para adquirirem qualquer tipo de conforto, eles tinham de recorrer aos seus vizinhos, né? Nesse caso os egípcios, nesse caso aos núbios, né? Nesse desenvolvimento para poderem adquirir ferramentas, produtos mais desenvolvidos, os quais eles não tinham. Então era um povo extremamente precário no período, né? Que eles viriam se tornar um império era quase que improvável. Por viverem em uma região semiárida, né? Então, se o pessoal ter uma ideia, né? A região ali que hoje compreende o sul da Núbia é muito parecida com o agreste brasileiro, se não mais seco ainda. Então é uma situação bem precária, né? Então o pessoal não era muito simples viver numa região dessas, né? Eles possuíam poucos recursos materiais, né? O que fazia com que sua matéria-prima de construção fosse inicialmente muito simples e limitada. Então o que eles usavam para construções? Por exemplo, eles usavam barro, terra, pedras, eles usavam material muito rústico para construir moradias, casas, enfim, ali armazéns, né, para guardar ali o que eles colhiam, né, das plantas, enfim, eles guardavam ali em pequenos silos, né, que era o desenvolvimento que eles tinham, né, pequenos armazéns, assim como aquela questão de crença rudimentar, a qual eles tinham no período um pouco tribal, né, que eles criavam estelas ali, né, estelas que são parecidas com totens, né, como se fossem proto-divindades, enfim, era o que eles tinham de conhecimento, vamos dizer assim, era um povo extremamente tribal, né, um povo ali saído do tribalismo e que estava, digamos ali, se adequando às coisas, né. Porém, o que os Aksumitas eles careciam em recursos naturais, né, eles compensavam em astúcia e sede por conhecimento. Em muito, eles compartilharam da crença monoteísta trazida pelos sabeus, assim como respeitavam a linhagem de Salomão e Menelik I, né, que é filho da rainha de Sabá e precursor do judaísmo no sul da região egípcia, né, atual região compreendida aí como a Etiópia, né. Então o que ocorre? Naquela região ali, vamos dizer assim, que teve essa questão dos sabeus, né. Os sabeus eles vamos dizer assim, se relacionaram, né, com os judeus, né, com os reis ali, com a linhagem judaica e com o rei Salomão, né, teve esse relacionamento entre Salomão e a rainha de Sabá, né, que dizem ela teve um filho dele, né, que seria aí Menelik I.
E no caso, o presente que diz a mitologia Salomão deu à rainha de Sabá, né, foi a Arca da Aliança. Né? Uns dizem que isso é verdade, outros dizem que é um simbolismo, enfim, né, uma alegoria. Fato é que realmente foi trazida uma arca para aquela região ali. Se era provavelmente possa ser aí uma réplica, né, como muitos dizem, mas era um presente ali simbólico, né, até porque os judeus não abririam mão do principal tesouro que eles possuíam, né, mas principal relíquia deles, né, da crença judaica. Mas eles entregaram ali de fato um presente simbólico ali a Menelik, mostrando que ele era um descendente direto de Salomão, né? Descendente de sangue de Salomão. E ele estabelece ali uma espécie de civilização, né? Juntamente ali com os povos que compreendiam aquela região do sul da Núbia, que englobava ali núbios, egípcios e também, aí no caso, os axumitas, né? E eles respeitavam muito essa crença, né? Eles tinham essa compreensão, embora não muitos deles fossem, vamos dizer assim, praticantes do judaísmo, eles eram monoteístas, vamos dizer assim, não compreendiam a divindade de Deus por completo, mas eram monoteístas, então já era um passo, digamos assim, ali a conversão, né? Então eles eram pessoas ali realmente crentes, né? E vamos dizer assim, por manterem contatos frequentes, né, com os núbios e mercadores egípcios, os axumitas tão logo desenvolveram-se na matemática, olha só, na engenharia de construção, assim como principalmente no comércio e na logística. Então, muito eles, vamos dizer assim, deveram, né, muito eles tiveram essa ajuda, vamos dizer assim, por parte dos núbios ali, dos comerciantes. Porque o que acontece? Os egípcios, eles eram grandes construtores, né, obviamente. Usavam de mão de obra escrava ali para construir templos, enfim, outras estruturas, né? E os núbios, eles aprenderam muito com os egípcios quando faziam incursões de invasão no sul do Egito. Quando o Egito estava fraco, né? Ocorria dos núbios irem lá e tentarem invadir algumas cidades egípcias. Eles absorviam a cultura dos egípcios, eles se relacionavam com eles, e o que acontecia? Eles aprendiam a engenharia egípcia. Então, na Núbia existem estruturas muito semelhantes a pirâmides, que eram usados também como monumentos funerários e alguns até como moradias. Então, eles modificaram muito a arquitetura egípcia na Núbia. E os próprios axumitas, eles também pegaram esse conceito de construção dos núbios e começaram a fortificar mais as suas moradias. Então já não era mais aquela coisa de moradia de barro, aquela coisa improvisada, tribal. Então eles começaram já a construir casas de pedras, casas um pouquinho mais estruturadinhas, pequenos templos. Então eles já começavam a ter uma cara de civilização. E ainda mais adquirindo a matemática, o cálculo, a economia, eles conseguiam desenvolver o comércio. Por mais rústico que seja, por mais rudimentar que fosse no período, eles tinham uma forma de comerciarem com outros povos. Então isso, obviamente, que, digamos, cooperava, né, para o desenvolvimento deles, para eles terem uma tecnologia maior, para, digamos assim, se desenvolverem culturalmente. Então eles tiveram esse grande passo, né? E obviamente que a própria crença ali, os próprios costumes, vamos dizer assim, que ajudaram a propiciar esse desenvolvimento, né? Foram ali pontos de base, né? Obviamente, como nós sempre dizemos, né? Que a crença é ponto de base. Por terem acesso ao Mar Vermelho, né? Que estavam no litoral nordeste ali da África, né? Eles conseguiam ser uma ponte para o transporte de produtos e especiarias, tanto para os povos árabes, olha só, quanto para os judeus da Judéia e do Iêmen. Então eles comercializavam tanto com o Iêmen, tanto com os árabes ali do Golfo Pérsico, né, com os persas, com os judeus, enfim, eles tinham um comércio muito fervilhante, até com os egípcios. Então eles eram um povo ali que, vamos dizer assim, aprendeu a se ancorar ali no comércio. Além disso, a ascensão econômica decorrente desta logística serviu de base para que pudessem criar pedágios para caravanas, olha só. Assim como controlar, no caso, rotas vitais, né,
para o transporte de produtos. Em poucos séculos, Aksum ela passava de um assentamento na areia escaldante para uma potência em ascensão. Então o que acontece? Quando você desenvolve o comércio, quando você vê que você consegue utilizar da navegação para poder transportar suas especiarias, você começa a entender, opa, não é somente a questão da agricultura. Muito bem, nós temos uma terra árida, mas nós temos como extrair daqui algumas pedras preciosas. O pessoal utiliza incenso, utiliza carvão, utiliza ureia, para no caso plantas, né? Utiliza adubo e outras coisas. Então podemos utilizar o que nós temos aqui como matéria para comércio. E em pouco tempo, o que acontece? Nessas trocas, nesses escambos, eles começam a adquirir pedras preciosas, começam a adquirir ferramentaria. Então eles começam a se desenvolver, a se lapidar. Eles começam a aprender técnicas de navegação, técnicas de logística, de transporte desses produtos, né? Ali com mulas, com cavalos, enfim. E quando vinham essas caravanas, né, de cavalos, enfim, de mulas, né, de comerciantes ali, caixeiros que vinham de outros países, eles começaram a perceber que cobrando pedágio, né, para essas rotas das quais esses aventureiros tentavam vir do Egito, da Núbia, né, da Judéia, para tentarem atravessar aquela região e chegarem à desconhecida região tribal da África subsaariana, né, que seria ali o centro da África, a África Central, que eles tentavam comerciar ali com as tribos mais, vamos dizer assim, isoladas, né, eles tinham que passar por Aksum. Então Aksum começou a se desenvolver nessa questão do pagamento de pedágio. Então eles aprenderam a, vamos dizer assim, utilizarem-se do território deles, mesmo que precário, como uma rota importante. E isso foi essencial para o desenvolvimento deles. Então foi uma sacada genial. E isso fez com que eles se transformassem em uma potência em ascensão, né? Em um reino aí a ser, vamos dizer assim, observado, né? E outro fator também que consolidou essa civilização foi a sua posição geográfica, né, como nós dissemos. Uma vez em que o deserto da Núbia ele funcionava como uma limitação ao transporte massivo de tropas e legiões, prestem atenção, nenhuma grande potência expansionista, nesse caso Roma ou a própria Pártia, via interesse direto em entrar em conflito com a região. Com essa blindagem natural, né, houve tempo de sobra para o florescimento cultural da região. Olha só. Sabe-se que a estética cultural aksumita era complexa e ao mesmo tempo riquíssima. Uma vez em que englobava arquétipos, né, de vestimenta de cores vivas proeminentes da África Central, né, uma vez em que eles comercializavam ali com as tribos, né, da África Central, assim como adornos e indumentária lapidadas da Pérsia, Índia e mesmo da Grécia. Olha só. Esta última, inclusive a Grécia, né, impactou profundamente o aspecto educacional aksumita, uma vez em que o idioma grego tornara-se o idioma oficial da nobreza desta civilização. Olha só que coisa incrível! Uma civilização que ela é de matriz africana, né, do Nordeste da África, ali divisa entre Nordeste e África Setentrional, ela era uma civilização desenvolvida, justamente pela questão do comércio e do contato com outras civilizações desenvolvidas. Então o que acontecia? Essa blindagem natural que eles tinham, justamente por causa do deserto da Núbia, ali atual Sudão, Roma não via interesse em invadir aquela região, porque era muito dispendioso, vamos dizer assim, para o exército romano atravessar um deserto. Era muito melhor você pegar uma região rica em recursos, como a Judéia, como partes da Pártia, nordeste da Europa, ali, né, a atual região ali onde hoje compreende-se ali como a Sérvia, né, como ali a região dos Cárpatos, que era muito mais fértil, né, ou mesmo ali a Britânia, que era uma região mais úmida. Então para os romanos era muito mais interessante, vamos dizer assim, adentrar ao norte, né, no caso o continente europeu, do que atravessar o escaldante deserto do Saara para, enfim, algo desconhecido. Então eles não tinham interesse naquela região. Então para Aksum foi extremamente vital essa questão de você não ser ameaçado por grandes potências, né, no caso por Roma ou pela Pártia. E isso, obviamente, que turbinou a cultura deles, né, deu um gás para a cultura deles. E justamente por eles também terem essa questão do comércio, eles terem se ancorado
né, vamos dizer assim, na questão de ter uma crença sólida, crença monoteísta, e ao mesmo tempo vamos dizer assim, uma astúcia em relação a negociar com os povos ao entorno, eles conseguiram absorver muito do desenvolvimento que esses povos tinham, desenvolvimento estético, ferramental, logístico, portuário, náutico. Então eles tinham todo um aparato, né? Vede pelas próprias roupas, a vestimenta deles, que era basicamente uma mistura do que se tinha das cores vivas das tribos africanas, né, que utilizavam de cores vivas, assim como também do requinte ali da indumentária, das pedras lapidadas, enfim, das joias dos gregos. Então eles tinham toda uma mistura naquele povo ali que fazia uma característica única. Embora algo complexo, uma mistura complexa, tinha uma característica única. Isso fazia deles uma potência reconhecida, né? E inclusive respeitada pela questão do próprio comércio em si. Então eles se fizeram notáveis justamente por causa disso, né? Eles tinham essa vantagem, vamos dizer assim, né? E foi essencial, digamos, para esse povo, né? Justamente por ser uma civilização, inclusive, da África setentrional, num período em que basicamente ali 80% das tribos aí que compunham a África subsaariana estavam ainda no nível ali paleolítico, um nível ali semi-neolítico, vamos dizer assim, que ainda estavam naquela fase inicial de civilização ainda, né? Aksum já estava num nível ali comparável, vamos dizer assim, a Pártia, né? Vamos dizer assim, ali sendo até uma espécie de ali, vamos dizer assim, participante da mesa de negociações com Roma, né? Então olha o peso, né, dessa civilização. Além destes grandes avanços, né, dessa grande empreitada, né, desses grandes avanços, perdão, sabe-se que a Pax Romana no Mediterrâneo, né, como nós dissemos, garantiu um poderio ainda maior aos Aksumitas, pois não mais haviam hostilidades e ameaças próximas ao reino. Além disso, o comércio com os romanos propiciou um grande fortalecimento do poder militar das legiões de Aksum. Olha só, as legiões também se desenvolveram, o poder militar de Aksum também se desenvolveu. A combinação de armas diferenciadas para o período, assim como de um exército numeroso, olha só, garantiu a Aksum sucessivas campanhas militares vitoriosas. Tá? Prova desse sucesso, né, foi a anexação de territórios tribais da África Central, assim como do litoral do Iêmen, além da grande anexação do reino de Kush, assim como sucessivas incursões a regiões desguarnecidas do Egito. Então, olha que desenvolvimento que eles tiveram, a sacada que eles tiveram. Comerciando com Roma, eles conseguiram, digamos assim, o acesso, vamos dizer, à armaria, né, o arsenal romano. Então, os romanos comerciavam com eles lanças, espadas, ali, vamos dizer assim, ferramentas que eles utilizavam em guerra, né, armas, né, ali do período, armas brancas, né, facões e outros tipos de armas que eles utilizavam, né, que ali a legião romana utilizava. E Aksum tinha essa vantagem, assim como Roma, de ser um tanto que cosmopolita em certo ponto. Justamente por eles serem uma combinação de povos ali daquela região, eles não tinham uma limitação de dizer, só pode ser, vamos dizer assim, fazer parte da legião aksumita se você for um sabeu, um descendente direto de Menelik, lá da dinastia ali dos judeus. Você poderia ser judeu para você fazer parte, digamos, da legião aksumita. Isso não existia entre os aksumitas. Então você poderia ser um núbio e fazer parte do exército aksumita. Você poderia ser um africano das tribos setentrionais lá da África subsaariana e você poderia fazer parte do exército da Aksum. Você poderia ser, enfim, um egípcio e fazer parte do exército da Aksum. Então não tinha uma limitação. Então isso fortaleceu eles muito. Então tiveram um exército numeroso. Isso propiciou, obviamente, a eles aí essas expansões, né?
Tanto que o reino de Kush que eles invadiram era um reino que estava se desenvolvendo no período, e eles conseguiram anexar esse reino ali em conflitos militares. Eles conseguiram derrotar várias vezes os núbios em campanhas. Quando o Egito estava desguarnecido, eles conseguiram realizar saques dentro do Egito e conseguiram roubar espólios para eles. A questão do Iêmen, os árabes, eles conseguiram fazer incursões, imagine, ali na região da atual Arábia Saudita. Então eles eram realmente ali uma potência em ascensão. E africanos, olha só que coisa interessante, né? As pessoas elas não comentam a respeito disso, né? Ou fazem vista grossa, né? Porque as pessoas elas só querem, vamos dizer assim, aquele holofote, vamos dizer assim, a África subsaariana, né? Mas a verdade é que a África setentrional ela tem muita história, justamente em relação aos Aksumitas. Você tem esse desenvolvimento bélico também. Eles eram um povo aí que era respeitável nesse sentido, né? Eles conseguiram vamos dizer assim, esses feitos, né, memoráveis em questão militar. Bom, e com o desenvolvimento da cidade portuária, né, e consequentemente o próprio porto dessa cidade, né, a cidade de Adulis, que viria a ser a joia da coroa, né, de Aksum, o já rico comércio, né, que existia na região, ele fervilhou. Olha só, com a comercialização de ouro, eles tinham pedras preciosas, né, ouro, esmeraldas, que eles possuíam no território deles, marfim, né, que o marfim já era cobiçado no período, vinhos, que eles comercializavam com outros povos e, consequentemente, vendiam aos árabes, ali a povos do Oriente Médio, né, e o vinho era a bebida talvez mais apreciada, né, do período, o incenso, que era muito utilizado também, né, para purificação de locais, aromático, enfim. A seda, que era trazida da Ásia, e eles comercializavam com romanos, com outros povos africanos, né, para vestimentas e outras coisas, além de corantes e temperos, que eram basicamente aí, essenciais também na questão do comércio, né, para alimentação, enfim. E tamanho fluxo de mercadorias, né, ele atrairia ali o trânsito, né, de pessoas de diversas regiões do mundo. Então, egípcios, núbios, árabes, indianos, persas, gregos, celtas, romanos, judeus, né, e tantos outros indivíduos, eles passavam momentaneamente ou se fixavam em Aksum como um lar permanente. Então, olha só, Aksum se tornou um centro, vamos dizer assim, cosmopolita. Você não tinha você tinha uma raiz judaica, uma raiz monoteísta, mas era cosmopolita no sentido comercial, ali no sentido de negociações, no sentido de convívio das pessoas mesmo. Era uma sociedade muito bem organizada e que propiciava o trânsito dessas pessoas, né? Então todo mundo ganhava nessa região. Era, vamos dizer assim, bom, né? As pessoas se mudassem para ali. E justamente ali pelos gregos estarem naquela região, eles aprenderam muito sobre filosofia, aprenderam muito sobre diferentes ciências. Então é mentira, é aquela falácia de muitos dizerem que não existia na África, vamos dizer assim, que os outros povos se agregavam na África. Isso é mentira. Aksum é um exemplo que isso é completamente oposto. Era um centro fervilhante de comércio, então as pessoas eram muito ricas naquela região ali, inclusive, né, a nível de outros povos ali que estavam muito piores no período, né? Então estavam numa situação bem mais desenvolvida. A própria China, no período, ali em questões imperiais, tinha muito mais problemas, vamos dizer assim, em relação à numerosidade de pessoas, falta de alimentação, questões alimentares, desde aquele período, né, do que aquela região ali africana que tinha todo um aparato econômico e ninguém passava fome. É uma região extremamente rica. Enfim. Porém, né, os povos ali que formavam, né, este cosmopolitismo, os que mais se destacavam, digamos, dentre esses povos, eram justamente aqueles povos que eram cristãos, né, que eram convertidos ao cristianismo. Os quais, alguns, eles se estabeleceram em Adulis, né, vindos por livre e espontânea vontade ou vítimas da perseguição judaico-romana. Então, o que acontecia naquele período ali, como nós já explicamos, né, entre o século I, II e III, tanto os judeus de alguns reinos, né, ali dos reinos do Iêmen, né, os reinos ali que muitos migraram ali da Judéia, né, após ali o expurgo romano, né, que no caso expulsou os judeus ali da Judéia, né,
muitos se estabeleceram no Iêmen e outros reinos ao entorno. E tanto os judeus desses reinos quanto o próprio Império Romano no período perseguiam os cristãos, justamente os judeus, no caso, por essa questão da revelação, né? Então eles não toleravam o cristianismo, né, como uma continuação, uma nova aliança do judaísmo. Então eles não toleravam e perseguiam os cristãos. E no caso de Roma, que existia uma perseguição pública, né, pela questão lá de Nero, enfim, dos cristãos terem sido considerados lá inimigos públicos, enfim. Então os cristãos, eles eram muito perseguidos. Então o que acontecia? Muitos viviam para o martírio, né? Muitos enfrentavam o martírio, outros eram perdoados, enfim, se tornavam santos, outros bispos, enfim. Alguns, até por questão de perseguição, eles buscavam regiões não tão, vamos dizer assim, perigosas, vamos colocar assim em exemplo, né? Alguns se estabeleciam no Egito, né, em algumas regiões mais remotas do Egito, se tornavam eremitas, né, criavam pequenas comunidades no Egito. Outros iam para regiões ali da Germânia, na Europa, né, lá a região ali da, vamos dizer assim, da Gália, né. Eles se mudavam para várias regiões diferentes, né? Os cristãos se espalharam ali por todo o Império Romano. E alguns atingiram justamente a região de Aksum. Alguns foram morar em Aksum justamente por essa guarida, né? Por ser uma região cosmopolita. Só que a questão é que o cristão, o elemento cristão, ele traz consigo a verdade, ele traz consigo a própria libertação, né? Essa própria, vamos dizer assim, a própria filosofia verdadeira, né? Filosofia de Cristo. Então, vamos dizer assim que sempre quando eles se estabelecem, eles desenvolvem aquela região na questão de crença, né? Há um boom em relação à crença. E não foi diferente em relação aos aksumitas, né? Por quê? Fossem eles eremitas, monges, padres ou simples fiéis, né? A crença verdadeira e a filosofia pura da ortodoxia cristã católica, né? Essa ortodoxia, ela conquistava os corações dos então pagãos, os quais abandonavam os ídolos e se convertiam à fé verdadeira. Então em Aksum houve um nível de conversão muito grande das pessoas. Então tiveram também um salto em desenvolvimento de crença. Eles tinham uma crença muito limitada do monoteísmo, trazida pelos sabeus, mas com os cristãos isso teve assim, um pulo gigantesco para a compreensão de crença verdadeira. Então isso foi essencial, né, para eles, e foi muito importante nessa vinda. E talvez o fato mais importante ocorrera justamente em uma conversão específica, né? Foi um comerciante cristão, né, católico da cidade de Tiro, que teve um papel fundamental em Aksum. É só Tiro, que era uma cidade lá do Pérsia, né? Dois de seus filhos, né, Edésio e Frumêncio, eles serviram, né, por certo tempo como superintendentes do reino aksumita. Olha só. O qual no período ele era conduzido por um monarca jovem e disciplinado chamado Ezana. Então o que acontece? Edésio e Frumêncio, eles eram filhos desse comerciante, né? E ocorre que houve um problema lá em relação à caravana desse comerciante. Ele ficou isolado por um tempo em Aksum, né, até recuperar as suas capacidades para poder voltar para Tiro. Só que os filhos dele, nesse período, conseguiram se estabelecer em Aksum como funcionários, vamos dizer assim, entre aspas, né, funcionários públicos, vamos dizer assim, no reino de Aksum, né, começaram a servir como superintendentes. Eram pessoas instruídas, né, ambos, e começaram a servir ali como superintendentes administrativos. E eles, vamos dizer assim, começaram a compartilhar, digamos, da sua crença, compartilhar dos seus valores, né, dos seus costumes ali com os aksumitas. E eles acabaram se aproximando ali, consequentemente, do próprio rei, né, do monarca ali de Aksum chamado Ezana. E Ezana era um jovem ali já um jovem bem preparado, numa linhagem, vamos dizer assim, bondosa, até uma linhagem bem benquista, né? E ele começa, digamos, a
ali buscar conhecer mais a respeito do cristianismo, né? Ele começa a se aproximar principalmente de Frumêncio, né? Que era ali muito mais arraigado a questão de fé, e Ezana começa a criar uma certa amizade, né, com Frumêncio. E sabe-se que Frumêncio ele era um jovem monge no período. Ele já tinha ali essa pretensão de ser um monge, né? Ele já vivia essa vida, vamos dizer assim, de celibato, né? Essa vida, vamos dizer assim, de monge mesmo, né? Essa vida devota, né? Mas a sua fé pura e despretensiosa, né? Ela, assim como seus relatos, né, e pregações sobre o Messias, né, sobre Cristo, sobre a jornada do Messias, sobre o próprio mistério, né, da ressurreição, enfim, sobre o próprio cristianismo em si, eles comoveram a Ezana, né, que esse período já tinha uma amizade com Frumêncio, o qual reconheceu a verdade nas palavras do orador, né. Desta forma, por volta ali do ano 330 já, né, segundo quarto século mais ou menos ali, né, Ezana não somente se converteu ao cristianismo, né, como converteu publicamente sua nação em um reino cristão. Olha só, alguns dizem que Aksum foi um dos primeiros reinos da história a se converterem confessionalmente ao cristianismo católico. Quando as pessoas elas pensam em antiguidade, normalmente o pessoal vai falar, vamos dizer assim, oficialmente, né? Aí a gente já está falando de medievo, né? Parte medieval, que a gente vai falar bem mais posteriormente aí, né, quando Clovis, né, vai lá e converte a Francônia a região da França, na atual França, né, os reinos francos, ao cristianismo, né, oficialmente. Mas ali a gente já está falando, né, do período medieval, né, da Europa enquanto forma moderna que nós a conhecemos, né. Mas no período em que só existia Roma, só existia Pártia, enfim, tinham esses grandes impérios da antiguidade, Aksum foi basicamente ali junto com Roma os primeiros impérios ali a reconhecerem o cristianismo, a converterem, vamos dizer assim, publicamente o cristianismo. E Ezana ele foi essa peça essencial para os Aksumitas, né? Ele deu esse salto, ele nem passou por aquela questão do judaísmo, aquela questão ali aquele, vamos dizer assim, aquele messianismo materialista, secular. Não, ele já pulou direto da compreensão do monoteísmo já para o cristianismo. Ele falou, não, me converto ao cristianismo, esse é o Messias, é o rei, é o Senhor da verdade. Então, é a própria verdade escrita, né? O próprio Salvador. Então eu me converto a ele, eu me prostro diante dele, eu me ajoelho diante dele, eu converto o meu reino em servidão a ele. Então ele dá esse salto impressionante, né? E poucas pessoas lembram-se disso. Voltando a lembrar, um reino africano. Olha só, matriz africana. O pessoal ter uma ideia. E sabe-se, né, em relação a toda essa questão aí, que fato constante, né, consequente nesse caso, né, é que o bispado cristão, né, no caso da região onde hoje está ali a Antioquia, né, a Turquia, nomeou Frumêncio, né, como bispo responsável pelo reino de Aksum, enquanto que Ezana ordenou a construção de uma igreja, né, a primeira do reino, na cidade de Adulis. Olha só, local este onde, segundo relatos, a monarquia depositou a Arca da Aliança, e onde esta repousa até os dias atuais. Fato isso inconteste, tá? Esta relíquia, vamos dizer assim, esta réplica, né, da Arca verdadeira, ela foi depositada realmente nessa igreja. Não vou lembrar agora a padroeira, né, no caso, a santa de padroeira dessa igreja de Adulis, né? Mas fato é que essa igreja existe até hoje, uma igreja inclusive um pouco singela, né, para o período, uma arquitetura bem romanizada do período, né? Mas ela um pouco romanizada, um pouco até um design um pouco turco, assim, né? Aquele design um pouco mais assim do leste europeu, né? Mas essa igreja existe até hoje na Etiópia, é uma igreja que existe até hoje, e fato é que essa réplica ela realmente está no subsolo dessa igreja, só que o próprio governo etíope, a própria, vamos dizer assim, o próprio bispado do país proíbem as pessoas de terem acesso, né,
até porque sabe-se, né, a própria crença judaico-cristã, de que a pessoa que se aproxima da arca tem que ser uma pessoa de total pureza, né? E se a pessoa se aproximar da arca, se estiver impura, vamos dizer assim, a pessoa ela pode morrer, vir a morrer, né? Existe toda uma mítica, né? A mítica até pode ser real, né, a respeito disso. Então, não há acesso, somente o bispado, enfim, da região tem acesso à arca, né? Então ninguém pode chegar perto dela, né? Ela fica no subsolo dessa igreja. Mas fato é que a igreja existe lá na região de Adulis até hoje, 2000 anos depois, né? Olha só que coisa interessante, né? No reino africano, olha só. E a esta altura, né, os grandes sábios do período, como o persa Maniés, né, que era um grande sábio do período, consideravam Aksum como um dos grandes impérios dos séculos 2 e 3, abrangendo reinos como Najrã, no Iêmen, né, e o próprio Iêmen. Porém, foi sob o comando do rei Elesbão, olha só, um descendente aí de Ezana, né, que Aksum ele obteve sua maior vitória, né, ao derrotar e conquistar o reino de Imiarita, né. Esse reino, sob o comando de um tirano local, ele era famoso por perseguir e torturar cristãos. Os imiaritas eles eram descendentes ali de judeus, né? E ali eles tinham uma certa influência romana, eles eram perseguidores e torturadores de cristãos, eles não toleravam o cristianismo. E a grande vitória, né, de Elesbão foi justamente que sob o reinado aí desse tirano, né, chamado Dunaás, Elesbão ele conseguiu conquistar essa região e os imiaritas caíram aí sob o comando de Aksum, né? Com isso, o reino africano era equiparado à Pártia e a Roma em seu esplendor. Então, olha só, a própria, vamos dizer assim, a própria Pártia, né, que era basicamente detentora, né, de grande parte ali dos territórios onde hoje se compreende como Turquia, Arábia Saudita, países ali como o Líbano, Iraque e vários outros ali da região, né? Paquistão, Afeganistão, enfim, eles eram extremamente poderosos, né, os partas. Eles reconheciam os Aksumitas como um império, vamos dizer assim, igual a eles, né? Então isso era fato ali permanente, né? Em relação aos romanos, vamos dizer assim que obviamente Roma não era inequiparável, né? No período não existia povo nenhum nenhuma civilização que se equiparasse ao poder em Roma, né? Isso não existia. Vai demorar séculos e séculos e séculos para que apareça um império, vamos dizer assim, esplendor idêntico a Roma. Mas os romanos eles vamos dizer assim, que reconheciam Aksum como um império em ascensão. Então, tinha-se vamos dizer assim, esse respeito, né? Fato é que, justamente por essa blindagem, né, Aksum ela se estabeleceu, né, se tornou, vamos dizer assim, se assentou como vamos dizer assim, um importante canal, né, de comércio entre esses grandes impérios e a África subsaariana, e assim permaneceu por séculos, uma coisa que é bem interessante, né? A dinastia de Ezana ela continuou, né, prosperando. Porém, o que ocorre? Vai aparecer, ainda nós vamos falar agora a respeito, né, mas uma certa crença aí um pouco agressiva, né, um tanto quanto aí controversa, né, polêmica e bizarra, vai surgir aí alguns séculos depois e vai começar a perseguir os povos, digamos, da Arábia, enfim, do Egito e outros povos ali dessas regiões, e vai prejudicar muito Aksum, né? Por causa desta crença, vamos dizer assim, Aksum ficará isolada porque vários desses grandes reinos tombarão em relação a essa crença bizarra, né? Serão ali anexados e por incursões ali extremamente agressivas, né? E Aksum, por ser um reino cristão, um reino católico, infelizmente ele ficará isolado do próprio desenvolvimento cristão que ocorria em Roma, né? Que ocorria ali nos reinos
ali europeus, enfim, a região ali do Bósforo, enfim, né, os reinos ali se desenvolveram naquela região, no seio do cristianismo. No caso, Aksum ficará separada, ficará isolada, né? E isso, infelizmente, causará o declínio, né, de Aksum já no sexto século, sétimo século ali da era cristã. No caso, Aksum ficará isolada, né, começará a entrar em declínio, até o ponto de ser anexada justamente por povos ali descendentes ali de núbios, enfim, de outros povos ali da região ali que irão anexar no caso, não meio que anexar, né, mas eles irão meio que saquear ali seguidamente, né, a região dos Aksumitas. Eles entrarão em um processo ali de empobrecimento muito grande, né. E Aksum, ela só vai retornar enquanto reino, vamos dizer assim, voltar a ter um certo esplendor lá pelo século XII, século XIII, mais ou menos. Eles voltarão a ter uma ascensão, vamos dizer, até poderíamos falar sobre isso posteriormente, né? E que eles vão ter uma junção, porque ali já não vai mais ser, obviamente que grande parte do povo vai continuar sendo cristão, enfim, né? Mas você já vai ter uma certa, vamos dizer assim, um certo distanciamento no desenvolvimento do próprio cristianismo. Porque se eles continuassem com o canal que eles tinham de comunicação, de comércio, de informações com Roma, eles provavelmente continuariam com o que chama o catolicismo romano, né? No caso, ligado aí a Roma, né? Ligado ao papado. Só que eles vão ficar meio que isolados, vamos dizer assim, tanto dos católicos aí ocidentais quanto da ortodoxia oriental. Eles ficaram separados de ambos, e até dos próprios cooptas, enfim, eles ficarão um pouco separados e só terão contato com esses cooptas mesmo, né? Com esses povos mais setentrionais, e ficarão um pouco ali atrasados nesse sentido, né? Então abre muito espaço ali para, vamos dizer assim, falsas interpretações, né? Que nem você vai ter ali uma espécie de judaísmo rebruscado, uma coisa meio estranha ali que ocorre ali no interior ali de Aksum, assim como também ali a dita crença Rastafari, né, que começa a surgir naquela região ali também, né? Então você vai ter essa mistura meio maluca, né? Mas o catolicismo ele continua, obviamente o cristianismo ele continua latente até os dias de hoje, né? Tanto que quando Aksum se tornar, vamos dizer assim, se autoproclamar como o reino etíope, né? Como Etiópia, né? O reino da Etiópia, ela vai ser sempre um reino confessional católico, né? Embora nos dias atuais, né, exista aí um governo extremamente populista e de raiz totalitária, né, e comunista inclusive, né, é um país que ainda assim as pessoas, mesmo num estado de pobreza muito grande, né, que isso é, vamos dizer assim, decorrente de políticas atuais, de coisas aí de 2 séculos, algo recente, né, que empobreceu assim drasticamente aquela região, ainda assim é uma população que ela é muito ligada ao cristianismo, uma população que ela é profundamente cristã, embora uma pequena porcentagem seja Rastafari, uma outra porcentagem judeus, né? Mas digamos que 75%, 80% da população etíope ela é cristã católica. Então tem esse detalhe, né? Embora isolados, eles conseguiram manter essas raízes, né? E realmente as pessoas elas não lembram, elas não dão o devido valor, digamos, a esse reino. Inclusive, até cabe se lembrar, né, no caso aqui do Brasil, em outros países, é que no caso do Brasil a gente tem uma certa diferença. A gente vai falar isso posteriormente também, né, sobre essa questão de que aqui no Brasil você tem aquela questão de falarem que não se dá valor à questão da matriz africana. Mas se você pegar, por exemplo, a Guiné, né, se a gente pegar aqui os principais focos, né, vamos dizer assim, dos africanos, né, que vieram, no caso, toda essa questão da escravidão, né, quando foram trazidos para o Brasil,
eles eram tanto da Guiné quanto Angola, né, que eram os países que mais, Serra Leoa, enfim, né, países que mais traficavam escravos, né, pessoas, né, realizavam tráfico humano. Então, esses países, se você perceber hoje, nos dias atuais, são países que têm uma matriz cristã. Então, se você pegar, por exemplo, Guiné, 85% da população é católica em Guiné. Se você pegar, por exemplo, Angola, por exemplo, 90%, majoritariamente da população, 90 a 95% são cristãos. Tipo, 50%, 55% são católicos, se não me engano, e 30% são protestantes em Angola. Então, você tem uma população que ela é majoritariamente cristã. Daí quando as pessoas falam, tá, matriz africana, mas se você fala de todas as ditas crenças que existem aqui no Brasil, né, que querem englobar uma matriz africana, nenhuma delas tem relevância nenhuma na África. Embora em países muito isolados, que você tem um pouco, digamos, dessas, vamos colocar aqui nomes, né, nessas crenças que querem ser, que alguns governos aqui no Brasil querem tanto exaltar. Existem locais extremamente isolados da África e que não tem relevância nenhuma, nem para o próprio convívio dos africanos, onde lá basicamente existe somente de crenças. Você vai ter o Islã, você vai ter o catolicismo, majoritariamente, e você vai ter o protestantismo, que são ali as crenças majoritárias dos povos. Então assim, você vai ver isso em pequenas tribos, em locais extremamente isolados. Então não cabe na realidade. Existe a narrativa, mas a realidade ela não condiz com a narrativa, é muito diferente. E no caso da Etiópia você tem uma diferença, porque ela é um povo que justamente ela tem uma raiz, uma matriz africana e uma matriz essencialmente cristã, monoteísta, de 2000 anos, uma linhagem de 2 milênios, milenar. E as pessoas elas não levam em conta isso. Elas fazem vista grossa de que não existe o reino da Etiópia, de que nunca existiu esse reino católico, cristão, confessional, que teve todo um desenvolvimento no período. Então, é interessante que o pessoal sempre lembre, né, disso e que possa estar aí sendo mencionado. Então fica aí o relato, né, desse reino, né, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais a respeito, né, desse povo tão nobre, né, e que, enfim, vai ser aí também peça-chave aí no desenvolvimento histórico, né, para que possamos compreender melhor aí a respeito do desenvolvimento cultural da humanidade, né. Bom, pessoal, e no nosso próximo encontro aí, né, nós estaremos continuando aí a falar da questão do desenvolvimento aí romano, né, no período, e vamos entrar aqui num período também extremamente espinhoso, que o pessoal vai achar bem interessante aí, que é o período voltado aí justamente aos ditos do período caótico que a gente fala de Roma, né, que foi o ano dos 5 imperadores, que você vai ter vários imperadores no mesmo ano, né, um ano caótico ali, e que vai culminar na ascensão de 2 tiranos, vamos dizer assim, extremamente cruéis, né, que foram inclusive aí personagens, né, de uma série, um filme recente, né, que seriam aí os irmãos Caracalla e Geta, né, que nós vamos falar a respeito deles aí, né, no nosso próximo encontro, né. Mas, pessoal, desde já aqui nós agradecemos aí, né, que a pessoa esteja acompanhando os nossos vídeos. Se acharam interessante o nosso conteúdo, querem ter acesso a mais novidades, né, inscrevam-se aí no nosso canal, né, deixem o like aí no nosso vídeo e nos vemos aí no nosso próximo encontro, né. Desde já, muito obrigado.